Meus queridos irmãos, amada igreja, feliz por estar retornando a esta casa, parabenizando os conjuntos aniversariantes, 33 e 43. Deus abençoe ricamente cada jovem, cada moça, rapaz, nessa missão de louvar e exaltar o nome do Senhor. Agradecendo ao pastor Felipe pela honrosa e calorosa recepção. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua casa, toda essa preia de obreiros que aqui estão na minha retaguarda. Ao Diego Pestana, sobrenome de quem tem coisas. Que Deus em Cristo abençoe ricamente a sua vida. Aos meus irmãos e amigos que temos aqui, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Quero pedir a sua atenção, por gentileza. Não converse, não acesse o celular, a não ser a mídia. Quero lhe chamar a atenção e se tem uma noite que eu preciso das orações da igreja, é essa noite. Glória a Deus. Então, dê devida atenção à palavra do Senhor. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 4, 5, 8, depois iremos capítulo 2, do 1 a 4. Versículo 4, do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, igreja do Senhor, em meu coração arde uma palavra. Há muita informação nessa geração, mas precisamos mesmo é de poder. Uma geração conectada com o mundo inteiro, mas muitas vezes desconectada com o céu. Uma geração que fala muito, mas se pouco carrega o peso da glória e da autoridade espiritual. O problema não é falta de oportunidade, o problema é falta de revestimento de poder. Jesus nunca enviou ninguém como testemunha, como mártir, apenas com discurso vazio. Os enviou com poder. E um dos maiores erros da nossa geração não é errar, é tentar viver como testemunha sem o poder do alto. Há muitas igrejas nos Estados Unidos, Canadá, Europa,
são chamadas hoje de igrejas mortas. Estão mortas porque deixaram a fonte da vida. Estão mortas porque abandonaram a fonte. Deixaram o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo a igreja morre, não vive. Perceba no texto de Atos 1:8: recebereis poder para ser testemunha. Jesus os enviou com poder. Observe que Pedro, antes do Pentecostes, do revestimento, não vigiou, dormiu quando deveria vigiar. Autossuficiente, todos podem negar, menos eu. Andou com os ímpios, negou Jesus covardemente, reincidentemente. Mas olhe depois Pedro, após Pentecostes. Uma testemunha ousada, carregada de glória e de peso. Eu pergunto nessa noite: é possível a igreja de hoje ser revestida do poder lá do alto? É possível? É possível, diga sim. É possível sermos revigorados com o poder lá do alto? É possível? É possível sermos tomados de uma profunda sede de Deus? É possível? É possível? E uma convicção de pecado? É possível, igreja? Mas uma coisa é ter o Espírito residente, outra coisa é tê-lo presidente. Uma coisa é você ser habitado pelo Espírito Santo, outra coisa é sermos cheios do Espírito Santo. Eu pergunto, você que tem o Espírito Santo, levante sua mão. Você que tem o Espírito Santo, levante ela. A segunda pergunta que eu faço é: você está cheio dele? A sua vida é controlada por ele? O fruto do Espírito é visto em sua vida? Quando você abre seus lábios, a palavra é poder dentro de você. Há uma grande necessidade deste poder para sermos testemunhas ousadas nessa geração. O doutor John Stott, considerado os maiores exegetas do século XX, ele diz que antes de mandar a igreja para o mundo, Jesus mandou o Espírito Santo para a igreja. A mesma ordem precisa ser observada nos dias de hoje. Não há missão sem capacitação. Não há resultado profícuo sem o poder, revestimento do Espírito Santo. Não há avivamento nessa geração de testemunhas que vá até o fim. Não negue Jesus se não houver um derramar do Espírito Santo. Em seu livro, Leonardo Ravenhill, porque está no pleno avivamento, ele conta uma história de que um certo pastor pegou uma tabuleta e a fixou na porta da sua igreja. E estava escrito assim: ou esta igreja passará por um avivamento ou por um sepultamento. Eu pergunto nessa noite: avivamento ou sepultamento? Avivamento ou sepultamento? Por que precisamos de um revestimento, de um novo revestimento radical de poder, para sermos testemunhas radicais? Por quê? Primeira razão: por causa do baixo nível espiritual do povo de Deus. A igreja está crescendo para os lados, mas está faltando crescer para cima e profundidade. Muitas vezes a igreja tem sido rasa, superficial, imatura e muitas vezes mundana. Tem extensão, mas está faltando profundidade. Tem números, mas não tem vida.
É grande, mas não está causando impacto. Cresce, mas não amadurece. Tem quantidade, mas está faltando qualidade. Qualidade, qualidade. Lembro-me, recordo da igreja de Sardes, Apocalipse 3. Foi Jesus quem disse: você tem nome de que vive, mas está aparência pomposa, bonita. Tenho certeza, para as igrejas co-irmãs da Ásia, Sardes não era uma igreja morta. Há um vazio muito grande, há um abismo. Há aqueles crentes que professam e daqueles crentes que de fato são. Uma coisa é falar, outra coisa é ser. A integridade, a santidade não tem sido mais o apanágio da vida de muitos cristãos, caindo nos mesmos pecados vis que condenam os ímpios. Não é raro de ver a igreja muitas vezes estar sendo mais comentada pelos escândalos das redes sociais do que pelo impacto que ela pretende ou desimpactar. Só eu que estou notando isso? Deus nos ajude. A maioria dos cristãos está adotando um cristianismo fraco, desfigurado. A palavra está sendo pisada, relativizada, cuspida. Os valores absolutos de Deus estão sendo pisoteados. Preste atenção, olhe para mim. O evangelho sem cruz, sem verdade, sem absolutos. E muitos pregoeiros não se importam com a verdade, só se importam com o lucro. Encher seus bolsos, fazer mídia, ganhar seguidores, para as plataformas encher e ganhar dinheiro, com mensagem de autoajuda, com mensagem de dopamina. E por causa dessa atitude muitas vezes inconsequente de pregar um evangelho misturado com heresia para satisfazer a ganância insaciável do lucro fácil, tem gerado muitos cristãos fracos, doentes, superficiais, que tem causado mais escândalo do que impacto positivo na sociedade. A igreja aos poucos está perdendo sua vez e sua voz. Oh Senhor, levanta testemunhas radicais. Estamos vivendo um doloroso período de uma igreja apóstata. Ouça-me aqui, eu preciso das orações de vocês. A igreja muitas vezes vibrante, sim, mas sem vida de Deus. Uma igreja rica diante dos homens, mas pobre, cego, miserável diante de Deus. Não há um cristianismo autêntico se a base não for a palavra de Deus. Não há uma igreja apóstata, não pode gerar crente genuíno. E uma igreja em crise espiritual gera crentes fracos, trôpegos, sem vida e sem graça, insós. E estamos vendo a cada dia o mundo entrando cada vez mais nas portas dos templos. Quem está percebendo isso? Tem mais assimilado do que influenciado o mundo. A glória de Deus está saindo da tenda. Posso usar a expressão Icabode. Quando a arca foi tomada, a glória vai indo embora.
Olhe para mim, querido. Deus se tornou apenas um abençoador e não o centro. Quem é o centro hoje é o homem. Quem está brilhando é o homem. Ele é a bola da vez. O homem hoje busca não a face de Deus, mas busca o que é lucro, o que é vantajoso. E muitos vêm à igreja não para adorar, vêm para pedir, vêm porque acha lindo, bonito, vêm para cumprir uma agenda. E a lei é da sanguessuga, dá, me dá, e nunca oferecer seu culto a Deus e render diante da glória dele que está nessa casa. Quantos crentes estão como Éfeso, Apocalipse 2, são ortodoxos, são fiéis à doutrina, passa aí no metro assembleano, mas perderam o calor, o primeiro amor, não tem mais fervor. Cantam hinos, mas não adoram. Fazem longas orações, mas desconhecem entrar no santo dos santos. Não tem mais temor a Deus no coração. Estão se acostumando com o sagrado. Não tem mais prazer, nem deleite na palavra de Deus, no ciclo de oração. Nem pisa os pés, mas aqui quer ser testemunha de Cristo. Desse jeito é fraco, deste jeito é insosso, é superficial. Mas nessa noite em altos pulmões eu vou gritar: Jesus, reveste a tua igreja para sermos verdadeiras testemunhas. Oh Deus, oh Deus. E a consequência natural dessa fé fraca, frouxa, é uma vida mundana, uma vida mascarada. Afivelam-se máscaras. Quantos cristãos hoje, não raro, não são muito diferentes do mundo, não. O namoro igualmente licencioso, a linguagem bem rasteira, ceboso, luxúria, fornicação, relacionamentos abusivos, negócios enrolados, falta de integridade nos compromissos, verdade nas palavras. Há muitos cristãos em nosso meio que se diz testemunha, mas é cativo de vícios degradantes. Estão na igreja, mas são viciados. Eita. Estão na igreja, mas são os zorros mascarados. Afivelam-se máscara, pompa, jeito de crente, cabelo de crente, roupa de crente, mas em casa e na vizinhança, e quando está no escondido, vive uma vida de ímpio, é um demônio disfarçado. Mas nessa noite eu vim com a palavra lá do junco: Jesus vai revestir uma igreja de poder, de poder, de poder. Eita! Não adianta disfarçar e dar desculpas esfarrapadas. É preciso abrir o coração, se desnudar e dizer a verdade: Jesus, eu hoje
hoje quero ser testemunhas, ousada de poder. Mas se não for pelo poder lá do alto, você fica fraco, impotente, caído, destinado no chão, na lona. Por isso a igreja, como nunca nessa geração, precisa do revestimento de poder. Quem precisa? Quem precisa? Quem precisa? Eu sou o primeiro. Quem é o segundo? Quem é o terceiro? Eu sou o primeiro. Quem precisa? Quem precisa desse poder? Quem precisa desse revestimento de um novo Pentecoste? Quem precisa? Levante sua voz, por gentileza. Houve uma promessa lá atrás, o derramar do Espírito Santo, uma promessa do Pai, Atos 1:4. E o profeta Joel já disse lá atrás, há 700 anos antes de Cristo, ele vaticinou essa profecia. Capítulo 2 de Joel, versículo 28. E acontecerá depois, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sem distinção de etnia. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, sem distinção de sexo. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, sem distinção de idade. Até sobre servos e sobre servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, sem distinção de classe social. Até sobre os escravos Deus derramaria do seu Espírito Santo. Mas antes de falar derramar do Espírito Santo, o profeta Joel convocou toda a nação para se converter, para acertar sua vida com Deus. Antes do versículo 28 e 29, tem um versículo 12, 13. E o que diz lá? Ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e isto com lágrimas, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Deus, usando o profeta Joel, convocando o próprio povo dele a se voltar para ele. Não é um retorno para os costumes, não é um retorno para a tradição, não é um retorno para a denominação, não é um retorno para a igreja local, não é um retorno para a CNPJ, é um retorno para Deus, é um profundo retorno para Deus. Convertei-vos a mim de todo o coração. Não adianta fingir, não adianta tocar trombeta. Deus não se impressiona com a majestade da nossa voz, com o postegar da nossa voz, com a nossa verborragia. Deus não se impressiona com teatro, com simulacro. Ele quer verdade, Ele quer verdade, Ele quer verdade, Ele quer verdade. Esse retorno tem que ser com quebrantamento, com choro. E arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Todo arrependimento perpassa por 3 áreas: entendimento, emoção e volição, vontade. Quando você se arrepende, você tem consciência de pecado. Passa pela emoção, você tem tristeza segundo Deus, e passa pela vontade, você muda a rota, você volta. Disse um escritor, Thomas Broik, ele disse que arrependimento é o vômito de uma alma já está enjoada de pecar. Arrependimento é quando a alma está enjoada de pecar, ela põe tudo para fora,
tudo para fora. Quando você chora, quando você internaliza, mas não muda, não foi arrependimento. Foi o que? Remorso. Remorso, você sabe que está errado, você até chora no culto, promete a Jesus que vai mudar, mas saiu dessas portas, chegou em casa, é o mesmo crente, não se arrependeu de verdade, foi remorso. Mas é preciso chorar e mudar, é preciso retornar para Deus, retornar para o Pai, retornar para a graça, retornar para a presença dEle. E eu vou dizer aqui nessa noite, Jesus está procurando verdadeiros adoradores, adoradores que se voltam, adoradores que se curvam, adoradores que choram por seus pecados. Oh glória! E essa volta é com sinceridade, não é rasgar a seda, é rasgar o coração. Costume oriental, em momento de luto, de dor, de perdas, eles rasgavam as vestes. Sinal estereotipo, sinal por fora, o exterior era sinal. Qualquer coisa, eles choram, eles colocam cinza sobre suas cabeças e rasgam as vestes. E Deus estava dizendo para Joel: Joel, eu não quero vestes rasgadas, eu quero coração dilacerado. Chega de atos exterior, chega de gesticular, chega de festinha sem mudança. Chega, eu estou cansado de ver a líria, de ver os cânticos, de ver festas, de ver gastos, mas não tem mudança, não tem mudança, não tem mudança, não tem mudança. É preciso haver mudança. Que Deus mude a sua vida, que você mude aqui e haja mudança em nós, mudança em nós. Se gasta, tem oração, tem consagração, tem custos. E muitas vezes só serve para entreter alguns. Ele quer um coração rasgado, quem está me ouvindo. Ele quer um coração sincero, quem está me ouvindo. Um coração determinado para voltar para Ele. Quando a trombeta soou, aqui em Joel, o povo foi convocado para voltar do sacerdote à criança do peito. Houve restauração, houve perdão, e como resultado veio a promessa. E acontecerá depois: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Veja que o derramar do espírito vem depois e não antes da vida acertada com Deus. Buscar avivamento sem tratar o pecado é ser leviano, é compactuar, é Deus compactuar com o pecado. Deus não faz isso. É preciso preparar o caminho para Deus se manifestar. E agora sim, ele diz versículo 12: agora sim, a despeito da crise, a despeito da frieza, a despeito de falsas testemunhas de Deus, é preciso voltar. E eu tenho que dizer aqui nessa noite: Deus está de braços abertos, esperando corações arrependidos, corações que se voltam. Uma alma. A crise não deve nos empurrar para longe de Deus. A crise deve nos empurrar para os braços do Pai, para a presença de Deus. Corra para Deus, não fuja de Deus, fuja para Deus. Davi, quando entra em pecado e ele é confrontado pelo profeta Natan, ele compõe salmos penitenciais, Salmo 32, Salmo 51. E o Salmo 51 é muito conhecido de vocês. Ele chora, ele reconhece que não foi Batseba, não foi o corpo dela, foi ele, o coração. Nasceu em pecado, natureza adâmica, caída, herdado aos primeiros pais. É ele. E no Salmo 32 ele diz: quando escondi o meu pecado, faltou apetite, o sono foi embora, seus ossos ardiam. Porque ele diz no Salmo 32: a mão do Senhor pesava sobre mim.
Não tem como pecar em paz. Eu li um livrozinho que dizia: depois que salvo fui, nunca mais pequei em paz. Depois que você encontra a graça, depois que você é alcançado por essa graça, não tem como você pecar e ficar tudo em paz. Não adianta você comer, não desce a comida, vai dormir, o sono vai embora, até você espremer o carnegão do pecado e sair toda a sujeira, toda a bagaceira. É preciso, Deus não vai te deixar em paz. A mão do Senhor pesa sobre os salvos. A mão do Senhor vai no teu encalço, não vai te deixar, não vai deixar você ficar em paz. Isso é graça, isso é graça. Deus te ama tanto que faz com que você não fique em paz, para que haja arrependimento, retorno, e Ele possa se manifestar a graça outra vez. Quantos necessitam de revestimento de poder? Quantos? Então volta, então pede perdão, então te humilha, então se arrepende. Que haja nessa noite aqui, pastor Felipe, um batismo de arrependimento, um batismo de confissão. Para ser testemunha ousada, é preciso do poder lá do alto. E para receber este poder, revestimento, é preciso deixar o que é errado, é preciso abandonar o que não presta, é preciso deixar todo orgulho, toda soberba. Disse um certo pregador puritano que há orgulho até na nossa humildade. Orgulho é como a cebola: você tira uma casca, tem outra, tira uma casca, tem outra, tira uma casca, tem outra. Você vai lutar contra esse pecado até Jesus voltar, você partir dessa terra. Temos que ir para o chão, para a lona. Você é nada, que é algo em Jesus, que Ele é poderoso, Ele é que é grande, Ele é que é forte, Ele é que é majestoso. O tempo de restauração vem em tempos de sequidão. O tempo de voltar para Deus é agora, hoje à noite, nesse culto de gratidão. É tempo de restauração. Deixa eu ouvir quem está entendendo essa palavra. Deixa eu ouvir aqui quem está entendendo essa palavra. O acerto de vida com Deus é urgente para o Espírito Santo te encher de forma sobrenatural. Eu tenho certeza que crentes serão visitados por um poder jamais visto na sua vida, desde a sua conversão ou batismo no Espírito Santo. Eu tenho certeza, quando você é visitado por Deus, você não tem sede de partitura, você não tem sede de cifra, você não tem sede de microfone, você não tem sede de cargos, você não tem sede de pregar. Quando você é visitado por Deus, você tem sede de Deus, sede de Deus, sede de Deus, sede por Ele, sede pela glória, sede pela presença, sede pela graça, sede para ser cheio. O acerto de vida é urgente. Joel disse: tocai a trombeta em Sião. A trombeta era tocada em momento de emergência, de urgência. A trombeta é tocada em Sião e não no mundo. O juízo começa pela casa de Deus. Primeiro a igreja se volta para o Senhor, depois o mundo fará. A restauração começa com a igreja, pela igreja, e alcança o mundo com verdadeiras testemunhas. Atos 1:4. O derramar do Espírito é resultado de uma espera obediente. Os discípulos deveriam permanecer na cidade até que do alto fossem revestidos de poder. Lucas 24:49. O último lugar que eles queriam ficar era em Jerusalém, mas no palco do fracasso era o lugar da restauração. Eles deveriam ficar lá no cenário do fracasso, porque é mais fácil você sair do que ficar. É mais fácil você ser um ativista do que depender de Deus. É mais fácil você depender dos homens do que do Espírito Santo. É mais fácil você depender da sua intelectualidade, do seu conhecimento, de pessoas que podem ajudar, do que da presença e dependência do Espírito Santo. Mas nós não podemos nos surfar disso, nós não podemos nos deixar de lado. Dependemos do Espírito
Espírito Santo. Precisamos e dependemos do Espírito Santo. Sem Ele não há vida. Sem Ele a igreja vira um clube social, mas com Ele a igreja vai, com Ele a igreja suspira, a igreja respira. Com o Espírito Santo há testemunho ousado. Com o Espírito Santo há conversões genuínas. Com o Espírito Santo Ele levanta obreiros, levanta cantores capacitados, levanta pregadores ungidos e cheios da verdade. Com o Espírito Santo a igreja flui na graça de Deus e alcança o seu propósito. Buscai. Havia unanimidade, todos, Atos 1:14, todos estavam ali. Quando Jesus fez a promessa do derramar do Espírito Santo, eles não duvidaram, eles não colocaram para segundo plano. Ouça-me aqui, não deixaram para depois. 120 discípulos buscaram um lugar para orar. Eles tinham uma só alma, eles tinham um só propósito. O propósito era buscar poder lá do alto. Havia perseverança na oração. Testemunhas têm que orar. Hoje temos ânimos para começar uma reunião, mas não temos pique para continuar orando. Porque é mais fácil ser um entusiasta quando as circunstâncias são favoráveis, mas Deus busca em nós perseverança. Diga comigo, perseverança. O pregador Charles Spurgeon, fazendo uma exegese, pregando nesse texto de Atos 1:14, ele disse: como esperar um avivamento, um despertamento, se nem ao menos fomos despertados para orar? Falamos sobre oração, pregamos sobre oração, os resultados da oração, mas a gente não ora. A oração cansa, dói o joelho, falta palavra. Mas os teclados, a internet, passamos horas. A igreja de Atos era uma igreja que orava de verdade. 1:14 estava em oração. Atos 2, orando no templo, no cenáculo. Atos 3, os discípulos vão orar, os apóstolos vão orar às 3 horas da tarde. Atos 4:31, tendo eles orado, 3 coisas aconteceu. O chão tremeu, o Espírito Santo os encheu e eles falavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 6, os apóstolos entendem que tem que escolher 7 homens para servir a mesa, e eles ficariam responsáveis pela palavra, aliás, pela oração e a palavra. Oração e a palavra. Atos capítulo 9, o sinal que Deus dá a Ananias é de que Paulo está cego, mas está orando, está orando, está orando. Atos capítulo 12, Pedro está preso, vai ser decapitado, porque seu companheiro foi decapitado. Ele era o próximo depois da Páscoa. Mas 12:5 de Atos, a igreja estava orando, a igreja estava orando, a igreja estava orando. A oração foi tão poderosa que Deus mandou um anjo na prisão e soltou Pedro. Atos capítulo 16, Paulo e Silas estão presos na prisão, algemados, pés e troncos. Não, irmãos, lamento dizer, mas aquele hino de que Paulo para de reclamar, Silas, não, eles não estavam reclamando. Lamento dizer, essa composição, essa parte está errada. Eles não estavam reclamando, eles estavam à meia-noite como? Orando e cantando, orando e cantando, orando e cantando. E sabe o que aconteceu? Um terremoto, um abalo sísmico. Eu não sei na sismologia divina se foi um abalo de 5.1, 6.1, 7 ponto alguma coisa. Eu só sei que terremoto de Deus abre portas, abre portas, abre portas, abre portas. E está no plural, portas, portas. É só você olhar o texto. Porta, a porta dos cárceres, a porta do coração do carcereiro, a porta da família do carcereiro, a porta das missões na Europa. Deus vai abrindo porta. Para quem ora, Deus abre portas. Para quem ora, Deus abre portas. Para quem ora, Deus abre porta. Levante a sua voz aqui, quem crê nessa palavra. Para quem ora, Deus vai abrir portas. Para quem ora, Deus vai abrir porta. Deixa eu ser canal de Deus nessa noite aqui. Para quem está com os ouvidos aguçados, Deus vai abrir portões, portas gigantes para quem está orando de verdade.
Atos capítulo 20, Paulo está com os presbíteros orando na praia. Atos capítulo 28, Paulo chega na ilha de Malta, só com a vida como despojo. Mas chegando lá na ilha de Malta, Paulo não foi passivo. Paulo procurou alguma coisa, procurou cavacos para o fogo aquecer cada vez mais, porque estava muito de frio. Aí de repente surge alguém doente. O pai de Públio estava com uma disenteria, mas quem estava lá para orar? Paulo impôs as mãos, o rapaz foi curado. Acharam um pouco, trouxeram todos enfermos da ilha, e Paulo dizendo: receba a cura, 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 receba a cura. Pega a palavra, recebe cura. Pega a palavra, recebe restauração. Pega a palavra, restauração. Pega a palavra, a vida. Pega a palavra, você não vai morrer. Pega a palavra, Deus vai gerar vida. Vida, tem vida aí, 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 tem vida aí. Abra a boca, seja cheio, seja cheia, seja cheio. Tu pode sentir o calor e o peso dessa palavra. Será possível, irmãos, que a gente não sente o peso, a escassez de nossos frutos? Será que você que tem o Espírito Santo não sente o peso da falta de fervor? Muitas vezes temos que trazer um pregador da Cochichola, Pensacola, Seul da Coreia. Jesus quer te encher em casa. Jesus quer te visitar no secreto. Não dependa de culto para sentir e ser cheio. Não dependa de reuniões, de movimentos, de vigílias de monte para você receber de Deus uma onda de poder. Não espere, vá para o quarto, fique lá e diga: Espírito Santo, eu não vou sair daqui enquanto não me visitares. Enquanto vá chorando, e fique lá reconhecendo o seu erro, reconhecendo seu estado deplorável de frieza, de escassez, e só saia de lá quando a brisa pairar sobre você. E eu quero proferir nessa noite aqui em Mangabeira-U: Deus vai visitar por esses dias quartos de oração. Agora no meu coração, eu visitareis os quebrantados que estão ajoelhados, sinceros diante de mim. Eu vou visitar com a glória indizível. Assim diz o Espírito Santo. Quem recebe essa palavra, vá pro quarto, vá pro quarto. Vai chorar, vai chorar, vai chorar para ser testemunha ousada. É preciso poder, poder lá do alto, poder lá de cima, poder, poder. Não é movimento, não é manipulação do homem, é poder lá do alto, poder que muda, poder que abre a boca para testemunhar nas vielas, nos becos, nas ruas. Prega sem microfone, prega nos bancos, nas praças, prega, crente, prega, prega. Receba aí, receba agora, receba agora, onda de poder, recebe agora, receba aí, receba aí, agora.
Ananundo como do raça de camarada. Ababasudo como raça. Aí da raça. Era mega suriada. Torte que se te camodo raça. Rabacata, rabacata, rabacem. Rabacasuri bihada. Eita que tudo robocondo rosso. Agora. A glória invade essa casa. De hoje, a aridez dá lugar a lugares cheios na tua vida. Vida estéril nunca mais. Levante a mão aqui comigo, levante a mão sobre a tua vida. Eu profiro palavras inspiradas sobre a tua vida hoje. Deixa o deserto espiritual e estás nadando hoje na graça, no oceano do Espírito. Para ser testemunha ousada, tem que ter poder, tem que ter dinamite, tem que ter explosão. Aleluia. Dinamite só se acende com fogo. Dinamite só se acende com fogo. O Espírito Santo é fogo. Fogo que aquece, fogo que ilumina, fogo que se alastra, fogo que purifica. Recebe aí, recebe fogo, fogo, fogo. Explode agora na presença, explode agora, explode. De mim nessa noite, meus pés está pegando fogo. Eita Jesus, é só para quem crê. Quem não crê, problema seu. Meus pés estão pegando fogo. Eita Jesus, eita Jesus, já, eita. Recebe fogo aí, mocidade. Abra a boca agora, abra a boca. Abra a boca, que não haja silêncio em voz. Abra a boca para adorar. Destampa aí esse grito que está preso em tua garganta. Vai, tira a poeira, tira a cinza, remove a cinza. Recebe fogo, fogo aqui em cima, aqui em cima. Fogo, recebe aí, recebe aí, recebe aí. Tu no passado, você pensou, já imaginou no privilégio que temos, ter o Espírito Santo habitando, morando em nós? Você já pôde entender que Deus mandou o outro, Jesus enviou o outro. Eu não vos deixarei órfão, mas vou enviar outro aqui da mesma espécie, qualidade e essência que eu.
Não é outro diferente, é igual a mim. Ele é Deus. Ele vai estar com vocês, habitar com vocês. Quem tem o Espírito Santo aqui? Quem tem? Levante a voz, dê glória a Ele, dê glória a Ele, dê glória a Ele. Dê glória, o Espírito não é pecado não, dá glória ao Espírito Santo, Ele é Deus. Ele merece glória, merece aleluia. Dê glória, dê glória, dê glória ao Espírito Santo. Dê glória ao Espírito Santo. A proporção que você dá glória e se entrega, recebe poder, recebe alegria, recebe enchimento agora. Agora, agora, agora. Já imaginou chegar lá no céu? Uma das conjecturas minha, meu irmão Otávio, é os crentes do Antigo Testamento nos perguntar. É uma conjectura minha, não está na Bíblia. Mas eu imagino aqui os crentes do Antigo Testamento. Me fale aí, me diga qual é a sensação, a experiência de ter o Espírito Santo morando dentro de vocês, habitando. Porque alguns de nós tiveram essa experiência e foi algo extraordinário. Era privilégio de alguns reis, alguns profetas, alguns juízes. E quando o Espírito Santo entrava neles, fazia coisas extraordinárias, portentosas, absurdas. Eles todos não tiveram esse privilégio. E eu tenho certeza, minha conjectura, como é, me digam aí, me fale, me diga aí, o que é essa experiência? Como é ter o Deus morando dentro de você, o Deus triuno, habitando em como é? Aí você vai responder: é maravilhoso, é poderoso, é poder, é revigoramento, vencer contra o pecado, é ser intercedido por Ele. Você não ora como convém, mas Ele, Espírito Santo, intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele é poder, recebe aí alegria, recebe dinamismo, recebe nesse culto agora. Feche seus olhos onde você está. Deus. Deus, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Não abafe. Não faça um acero. Deus sempre se manifestou pelo fogo. Deus apareceu a Moisés no Monte Sinai através do fogo. No Monte Carmelo, Deus destronou a credibilidade de Baal por meio do fogo. Salomão consagrou o templo e o fogo de Deus invadiu o santuário. No Pentecoste desceu sobre os discípulos línguas como que de fogo. Deus é fogo, o trono dele é fogo, a sua palavra é fogo. Ele faz seus ministros labaredas de fogo. Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Fogo te aquece, fogo te aquece, fogo, pega fogo, igreja de Mangabeira, pega fogo, te incendeia. Meu Deus, será que você não tem consciência de fraqueza? De falta de fervor para ser uma testemunha ousada? Olha, há uma história de um grupo de missionários acampado numa selva, perto de vilas e aldeias. Mas também nessa colônia de aldeias havia uma turma de macacos chimpanzé selvagens. Em cada final de tarde, os missionários voltavam das suas aldeias, acendiam uma fogueira e começavam a contar suas experiências e contando as bênçãos do campo. Uma tarde, quando os missionários regressaram, eles viram os macacos imitando os missionários. Fizeram um arredorzinho, um ciclo, pegaram cavacos e madeiras, ficaram ali
e ficava gesticulando como os missionários macacos. Só que a fogueira não tinha fogo. Faltava o principal para aquecê-los, para expulsar a lacraia, a cobra, os escorpiões, o fogo. Quando falta o fogo entre nós, nos tornamos imitadores baratos. Quando falta o fogo, a igreja não tem sentido. Parece um clube religioso, uma reunião de amigos, de gente idealista, e não onde a igreja, onde pulsa a vida de Cristo. Fique de pé nessa hora. Eu quero orar por você, com o coração pegando fogo. Me permita, pastor Felipe, eu sei que eu já passei do horário. Jesus quer te encher nessa noite tremendamente. Deus. Oh Deus, Jesus quer te encher tanto. Pegue na mão da sua irmã, do seu irmão, onde você está. Ore com ele e por ele. Não peça nada a não ser que ele seja cheio do Espírito. Por favor, faça isso. Que ele seja cheio do Espírito Santo. Que ela seja cheia do Espírito Santo. Por favor, por favor. Ore agora. Ore agora. Ore agora, por favor, ore agora. Que outra palavra, ore, por favor, necessária pra te descrever. Isso. Não fique olhando pra mim, por favor, ore. Os obreiros, orem. Me ajude a orar. Me ajude a orar. Jesus, muda nosso quadro, muda nossa vida. Não nos deixa vazios. Não permita, Senhor, que entremos no deserto sem saída. Muda, Senhor, fervor. Te buscamos, te clamamos nessa noite. Espírito Santo. Espírito Santo, visite vidas aqui. Cura. Cura as enfermidades. Cura doenças da alma. Cura, Senhor, agora. Restaura agora. Em nome de Jesus. Receba aí, vai orando. Vai orando, Jesus. Já está visitando vidas aqui. Em todo momento, vem me convencer que sou dependente. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Oh Deus. Não te retires de mim, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Não te afastes de mim, não te retires de mim, Espírito Santo, Espírito Santo. Levante sua voz aos céus. Levante sua voz aos céus. Levante sua voz aos céus bem alto, bem alto, bem alto. Adore, adore. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Oh, aleluia. Isso, adore de verdade.
Espírito Santo. Canta assim comigo, a igreja. Demais. Quando as lutas vierem contra ti, irmão, insista. Ainda não é. Eu quero ouvir você. Vai, libera isso aí, vai. A sua fé. Isso, igreja, vai. Mesmo fraca, Eu sinto ela é forte. Destrói muralhas. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Isso, vem forte. Receba a bênção e a sua luz. Deus, você vai ver. Você Vai ver, você vai vencer.
atravessa o mar vermelho e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto e o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não sou de Deus. Quem dá glória é Ele aí. Quem já está cheio aí. Eita! Abra a cabeça. Tem alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor? Ou que não é crente na pessoa de Jesus, não é evangélico ainda, e hoje quer decidir entregar sua vida a Jesus e se voltar para Cristo hoje? Levante a mão, eu quero orar por você. A primeira pessoa está cansada, afastada, algum jovem, alguma moça, um rapaz que está sem alegria no gozo do Espírito. Cadê você? Vem, sai do teu lugar. Cadê os missionários para ir até essas pessoas? Vem, você que está cansado, está sem alegria, está sem força, está sem poder, e hoje veio decidido entregar sua vida a Cristo. Vem, eu quero orar por você. Vem, eu quero orar por você. Vem, sai do teu lugar. Você está cansado, você que se afastou do redil, deixou a casa do Pai. Pode ser uma jovem, uma moça, um rapaz, uma criança. Vem correndo para os braços do Pai. Vem refazer tua aliança com Deus. Vem em nome de Jesus. Estamos lhe aguardando aqui à frente para nós orarmos por você. Vem, sai do teu lugar. Tá vindo aí ou não? Se tiver vindo aí, me diga, dá um sinal aí. Vem, Jesus te chama hoje aqui. Não resista. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não resista. Não endureça teu coração. Vem. Eu quero orar por você, por sua vida. A primeira pessoa, cadê a primeira pessoa? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem. E ali adorarei. Aumenta aí a voz, Isso, bem forte. Ao Deus do meu amor.